Você já sentiu alguma vez que o chão se aproxima rápido demais? Aquele momento em que tudo o que você acreditava ser sólido começa a balançar e o seu coração dispara porque sabe que está caindo. Talvez tenha sido uma perda inesperada, uma traição que você não viu chegar, ou simplesmente o peso acumulado da vida que finalmente o venceu. Aqui está a verdade que quero compartilhar com você. Nesse exato momento em que sente que está caindo, você não está caindo no vazio, está caindo nos braços de Deus. O próprio Jesus nos ensinou essa realidade quando disse: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Não é por acaso que você sente a presença dele mais próxima, justamente quando tudo parece desmoronar. Antes de começar, quero que declare nos comentários: quando caio, olho para cima porque Deus está ali para me sustentar. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma compreensão completamente nova do que significa ser sustentado pela graça divina. Comencemos. Número 1. O momento exato da queda. Quando o chão parece se aproximar e o coração bate com vertigem, ali mesmo acontece algo que seus olhos naturais não conseguem ver. Deus já está presente. Você não chega ao fundo do vazio, cai diretamente nos braços de quem o ama com um amor eterno. Nesse instante em que sente que tudo está desmoronando, que o seu esforço acabou e que a sua força já não o sustenta, o Senhor se inclina em sua direção. Assim como um pai estende as mãos quando vê seu filho tropeçar, assim Deus o sustenta antes que o impacto o fira. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Não é uma promessa para o futuro. É uma realidade neste exato momento. O tempo parece parar nesse instante da queda. É como se tudo ficasse mais lento, seus pensamentos, suas emoções, o ambiente ao redor. E nesse silêncio, embora doloroso, Deus se faz especialmente presente. A queda não o pega de surpresa. Não é que ele observe de longe o seu tropeço, mas já o antecipou com amor, como quem vê um caminho difícil e prepara uma mão amiga para quando você tropeçar. O que para você é confusão, para ele é oportunidade de mostrar a sua fidelidade. E ainda que o chão seja frio e duro, a presença de Deus é quente, como um abraço que envolve e protege antes mesmo que você possa pedi-lo. É normal sentir que tudo está desmoronando. Essa vertigem é real. Não minimize a sua dor. Não pense que deveria ser mais forte ou mais espiritual para não senti-la. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue ao antecipar seu momento mais difícil. Ele conhece esse abismo que você sente, mas você não está caindo no vazio, está caindo nos braços de Deus. Cada lágrima sua é recebida como uma oração preciosa. Cada suspiro seu é uma linguagem que o céu entende. A sua queda não define o seu futuro, define o lugar exato onde a graça de Deus se manifestará com poder. Imagine a cena do bom samaritano, um homem caído no caminho, ferido, esquecido. O sacerdote passa, o levita passa, mas um se detém, se inclina e o levanta. Essa imagem é Cristo se inclinando para você hoje. Ele não o olha com julgamento, mas com compaixão. Não se detém nos seus erros, mas na sua ferida. O amor dele não se paralisa diante da sua miséria, mas se ativa nela. Isso é graça ascendente. No momento em que você sente que está caindo, a mão de Deus sobe de baixo para sustentá-lo, levantá-lo e lembrá-lo de que não está sozinho. Respire agora, profundamente. Inspire como quem recebe a presença de Deus. Expire como quem solta o medo e a culpa. Levante o olhar, ainda que seja um gesto pequeno, e sussurre: Deus, aqui estou. Esse simples ato físico de olhar para cima é uma oração em si mesmo. É o seu espírito dizendo: eu não posso, mas tu podes. E Deus responde a esse gesto. Ele não se envergonha da sua fraqueza. Ao contrário, é ali que o seu poder se aperfeiçoa. Por isso, o apóstolo dizia: quando sou fraco, então sou forte.
2 aos Coríntios 12:10. Não é um clichê, é o paradoxo da vida em Cristo. Você cai, mas não fica prostrado. Tropeça, mas não é destruído. A queda é pedagógica. É uma sala de aula onde você aprende que sua força não vem de não cair, mas de ser constantemente levantado pelo amor fiel de Deus. Cada vez que toca o chão, sua fé amadurece um pouco mais, seu caráter se torna mais resiliente, sua dependência da graça se aprofunda, e quando tiver sido levantado, poderá consolar outros com a mesma consolação que recebeu. O que hoje dói em você se tornará amanhã uma linguagem de cura para alguém mais. Deus não desperdiça lágrimas, Ele as transforma em sementes de esperança. Sei que você pode sentir vergonha espiritual, solidão, perda de propósito, medo do juízo divino, desesperança. Mas ouça, nenhuma dessas sensações muda a realidade de que você é amado incondicionalmente. Não há queda tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar. Não há idade, passado ou erro que limite a sua misericórdia. Ele está com você neste exato momento. Sua presença é calor no chão frio, é luz no abismo escuro, é mão firme em meio à vertigem. Então, enquanto sente que está caindo, lembre-se, você não está descendo ao abandono, está sendo conduzido ao encontro. Cada respiração contemplativa, cada olhar erguido, cada sussurro de Deus, aqui estou, é uma ponte entre a sua fraqueza e a força dele. E nessa ponte, ele o sustenta. Quando abrir os olhos depois do impacto, descobrirá que não está sozinho, que o abraço dele o envolve, que a voz dele sussurra: eu estou aqui para te sustentar. E essa descoberta mudará para sempre a forma como você entende a queda, porque ela já não será sinônimo de fracasso, mas de encontro com a graça que nunca o solta. Número 2. O reenquadramento divino do fracasso. Quando você sente que falhou, que a queda o deixou marcado e que seu coração se enche de vergonha, Deus o convida a olhar essa cena com os olhos dele. O que você chama de fracasso, ele chama de sala de aula. O que você chama de fim, ele chama de começo. Da perspectiva dele, você não é um desastre, mas um discípulo em formação. No momento em que você mesmo se declara derrotado, Deus vê a semente da sua vitória. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Essa não é uma frase para enfeitar sua Bíblia. É uma chave para abrir uma nova forma de ver o fracasso. Deus não lê a sua vida como você a lê. Nós costumamos ficar presos na página atual, naquele capítulo escuro onde parece que nada faz sentido. Mas Ele segura o livro inteiro, vê o começo e o fim, e sabe como cada cena contribui para o desenvolvimento da sua história. Quando José foi jogado na cisterna, só via escuridão, traição e abandono. Mas Deus já via o palácio do Egito, a reconciliação com seus irmãos e a salvação de uma nação inteira. Assim também, no meio da sua própria cisterna, ainda que você sinta que ninguém entende o que está passando, Deus vê um destino preparado para você. A queda, longe de destruir, limpa o terreno para construções mais sólidas. Como um arquiteto que contempla ruínas e vê nelas a oportunidade de edificar algo novo, Deus olha para a sua vida e não se escandaliza com os escombros. Ele vê fundamentos mais profundos, muros mais firmes, uma estrutura mais resistente. Seus erros não são desperdício, são materiais que a graça transforma em testemunho. Cada fracasso humano é o cenário perfeito para a glória divina, porque quando as suas forças acabam, as dele se manifestam sem obstáculos. Por isso, Paulo podia dizer que se gloriava em suas fraquezas, porque ali se aperfeiçoava o poder de Cristo. A sua dor por ter falhado não é sinal de condenação, mas de que seu coração está vivo. Deus honra essa sensibilidade e a usa para moldá-lo. O arrependimento que o faz chorar é o mesmo que amolece o barro para que o oleiro possa lhe dar nova forma. Não permita que a vergonha o paralise.
Deixe que ela o leve ao trono da graça. Lá você descobrirá que não é um fracasso, mas um filho em processo de formação. O juízo que você teme já foi carregado na cruz. Agora resta para você a misericórdia e a oportunidade de recomeçar. Respire agora e faça esta oração de entrega. Senhor, toma o meu fracasso e transforma-o em tua glória. Essa frase simples é uma declaração de metanoia, de mudança de mente. É reconhecer que a sua vida não termina na página escura que você está lendo, mas que Deus está escrevendo um novo capítulo. E enquanto você ora, lembre-se de que o seu quebrantamento não é um fardo para Deus. É a oportunidade dele de se aproximar ainda mais. Como um pai que corre em direção ao filho quando ele tropeça, assim ele se aproxima de você com ternura e cuidado. Não há queda tão profunda que a sua graça não possa alcançar. Não há idade nem circunstância que limite o seu poder de renová-lo. Sei que você pode sentir que não serve mais para nada, que o seu propósito se perdeu, que a sua vida ficou marcada para sempre. Mas ouça, o propósito renovado em Cristo não depende do seu desempenho passado, mas do chamado eterno dele. Mesmo depois da queda, há uma missão para você. A fé madura e resiliente que você está desenvolvendo agora será o seu escudo em futuras tempestades. E a capacidade de consolar outros nascerá justamente dessa dor que hoje parece inútil. Porque Deus não desperdiça uma lágrima sequer. Cada suspiro seu é ouvido no céu com atenção amorosa. Talvez você pense, tenho orado tanto e parece que Deus não me ouve. Os silêncios de Deus não são ausência dele, mas um convite a uma confiança mais profunda. Ele está agindo mesmo quando você não pode ver. Talvez você diga, minha queda foi tão grave que não acredito que Deus possa me perdoar. Não há pecado maior que a sua misericórdia. Ou talvez sinta, sou velho demais ou jovem demais para que Deus faça algo novo na minha vida. Ele não conhece limites de idade para a sua graça. Cada dia é uma oportunidade para novas misericórdias. Então, levante a cabeça. Não olhe para suas ruínas como um cemitério. Olhe para elas como um terreno preparado para a semeadura. Deus está agindo no meio do seu fracasso aparente para erguer um testemunho da sua glória. Enquanto você vê cisternas, ele vê palácios. Enquanto você vê cinzas, ele vê beleza. Enquanto você vê ruínas, ele vê uma nova construção. E quando o seu coração se alinha com essa verdade, o fracasso deixa de ser um rótulo e se torna uma estação na sua jornada com Deus. Hoje, ele o sustenta e lhe sussurra. Olhe para cima, eu estou aqui para te sustentar. Número 3. Orar desde o chão. A oração do quebrantado. Quando você se encontra no chão e sente que não tem forças nem para falar, quando até as palavras parecem se quebrar dentro de você, é exatamente aí que Deus se faz presente de uma forma diferente. O seu quebrantamento não arruína a sua oração, ele a aperfeiçoa aos olhos de Deus. O que você pensa ser silêncio vazio, no céu, soa como um cântico sincero. Assim como está escrito, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que mesmo quando você não consegue dizer nada, Deus entende tudo. Você não precisa de orações bonitas nem de frases elaboradas. Ele entende o idioma do coração quebrado. Nesses momentos, quando suas lágrimas caem sobre as mãos juntas em oração, lembre-se, essas lágrimas são mais eloquentes do que qualquer discurso. Deus prefere lágrimas autênticas a palavras perfeitas. Os gemidos que não podem ser expressos são recolhidos pelo Espírito e apresentados como incenso diante do Pai. A sua oração quebrada não se perde. Ela é restaurada na presença dele. Por isso, quando Ana orava no templo movendo apenas os lábios, sem que se ouvisse sua voz, Deus ouviu o seu clamor e lhe concedeu o que o coração pedia. Essa mesma dinâmica se repete hoje com você.
Ainda que ninguém mais entenda a sua oração silenciosa, o céu responde. O silêncio aflito é um idioma que Deus domina perfeitamente. Não há pausa nem suspiro que ele não decifre. As suas respirações aceleradas, os seus pensamentos caóticos, a sua dor sem forma, tudo isso é para ele uma linguagem clara. Orar desde o chão o conecta com Cristo em Getsêmani. Ali, o próprio Jesus, prostrado com o rosto em terra e suando como gotas de sangue, clamou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Naquele momento, sua oração não foi adornada, foi autêntica, e nessa autenticidade, ele encontrou força para seguir. Quando você não consegue pronunciar palavras, respire. Faça da sua respiração uma oração. Inspire como quem recebe a paz de Deus, expire como quem entrega a ansiedade. Esse gesto simples é um ato de fé. Você diz ao Senhor: aqui estou, sem precisar de som algum. No seu quebrantamento, o seu corpo se torna altar, as suas lágrimas se tornam oferta, o seu silêncio se torna incenso. Deus não despreza essa oração. Ele a valoriza como a expressão mais pura de confiança. Nesses momentos, o seu coração está mais próximo do dele do que nunca. Você não precisa sentir vergonha, porque a sua oração não é perfeita. Deus não o mede pela eloquência, nem pela sua capacidade de se manter firme. Ele se aproxima justamente quando tudo desaba. Como um pai que corre em direção ao filho quando ele tropeça, assim Deus se aproxima de você com ternura e cuidado. Você não está orando errado quando só consegue gemer. Você não está decepcionando a Deus quando permanece em silêncio. Ele honra a sua vulnerabilidade, transforma-a em ponte para a sua graça e em canal para o seu consolo. É normal pensar: tenho orado tanto e parece que Deus não me ouve. Os silêncios de Deus não são a ausência dele, mas um convite a uma confiança mais profunda. Ele está agindo mesmo quando você não consegue ver. Talvez você diga: minha queda foi tão grave que não acredito que Deus possa me perdoar. Não há queda tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar. Ou talvez pense: não quero ser um peso para os outros com os meus problemas. Compartilhar o seu quebrantamento não é ser um peso, é ser humano. Deus usa a sua vulnerabilidade para criar comunhão verdadeira e para ensinar outros a orar com você desde o chão. Orar desde o chão é um aprendizado espiritual. É a escola onde se forma a fé madura e resiliente. Aqui você descobre que a sua força não vem de permanecer de pé, mas de ser sustentado enquanto está no chão. Aqui você aprende que o seu propósito não se perdeu na queda, mas se renova no encontro com a graça. Aqui você recebe a certeza do amor divino incondicional, a paz que transcende as circunstâncias e a capacidade de consolar outros a partir da sua própria dor. Feche os olhos por um momento. Imagine-se no chão, mãos juntas, lágrimas caindo. Não tente buscar palavras, apenas respire e deixe o Espírito interceder por você. Sussurre: Senhor, recebe o meu silêncio como oração. Esse ato simples é um gesto poderoso. É render-se, é confiar, é permitir que Deus o sustente. Nessa quietude, nesse silêncio saturado de dor, o seu coração bate no compasso do dele. E quando você levantar o olhar, mesmo permanecendo no chão, sentirá que não está sozinho. Sentirá que uma mão invisível o sustenta. Sentirá que, no meio do seu quebrantamento, Deus sussurra: eu estou aqui para te sustentar. Número 4. Os tempos de Deus versus os nossos tempos. Quando você cai e deseja se levantar imediatamente, quando seu coração clama por uma resposta rápida e sua mente pede soluções imediatas, Deus sussurra a você desde a eternidade: meus tempos não são os teus tempos, mas nos meus tempos tudo é perfeito.
Você olha para um relógio que corre e sente que sua cura, sua restauração, sua resposta deveriam chegar já. Mas o Senhor vê uma ampulheta onde cada grão que cai tem um propósito. Não se trata de demora, trata-se de design. Como diz a sua palavra, tudo tem o seu tempo determinado e todo propósito debaixo do céu tem a sua hora. Eclesiastes 3:1. Essa verdade não é uma sentença para te resignar, mas um descanso para aprender a confiar. A paciência do Eterno é diferente da urgência humana. Deus não tem pressa porque age desde a eternidade. O seu processo de cura segue os ritmos perfeitos dele, não a sua ansiedade. Assim como o agricultor sabe que não pode apressar a semente para que brote antes do tempo, o Senhor também sabe quando o seu coração está pronto para florescer depois da queda. Se você tentar forçar a recuperação, pode quebrar o que ele está formando, mas se entregar-se à sua temporalidade divina, descobrirá que a espera santificada produz frutos que a pressa destrói. É nessa espera que o caráter é construído, a fé é aprofundada e a confiança cria raízes. Cada etapa do seu processo tem um propósito divino. Nada do que você vive é desperdício, nem mesmo o tempo que parece perdido. Esse tempo de silêncio, de aparente inatividade, é na verdade um tempo de gestação. Assim como o melhor vinho precisa do tempo certo de fermentação, sua vida também precisa passar por estações para que o sabor final seja aquele que Deus sonhou para você. Se o vinho é servido antes do tempo, não tem corpo nem aroma. Se o seu processo é interrompido antes, também não terá a maturidade e a força necessárias para sustentar o que vem depois. É normal o seu desejo de curar-se rápido. É compreensível a vontade de se levantar logo, de voltar a andar como antes. Mas Deus está fazendo uma obra profunda que requer tempo. Neste momento, Ele não está apenas reparando suas feridas. Está reconfigurando seu coração, sua mente, seus relacionamentos, sua visão. Está te ensinando a confiar, a descansar, a render-se. E essas lições não se aprendem na pressa, mas na espera. Abraão esperou 25 anos entre a promessa e o cumprimento. Durante esse tempo, Deus formou sua fé, seu caráter e seu testemunho. O mesmo Ele faz com você. Não quer apenas te dar a resposta, quer te formar para sustentá-la. Lembre-se de que a impaciência humana pode interromper a obra divina. Quando tentamos acelerar o que Deus está fazendo, acabamos construindo com nossas mãos aquilo que deveria ser um milagre dele. Mas quando entregamos nossos tempos a Ele, damos permissão para que nos surpreenda. E ainda que pareça que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. Sua queda não é um atraso, é um ponto no caminho que Ele já traçou. E nesse caminho, cada pausa tem propósito, cada demora tem ensinamento, cada espera tem fruto. Hoje te convido a fazer este exercício devocional. Tire um momento de silêncio, respire fundo e diga: Senhor, entrego-te os meus tempos. Visualize essa ampulheta em suas mãos e coloque-a nas mãos de Deus. Medite na paciência divina, na sua capacidade de ver o todo quando você só enxerga a parte. Repita para si mesmo: tudo tem o seu tempo nele, e este é o meu tempo de aprender a confiar. Essa simples prática abre espaço para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu sei que você pode sentir que perdeu o propósito, que sua vida parou, que já não há esperança. Mas ouça, a esperança não se esgota no calendário humano. Deus renova suas misericórdias a cada dia. Ele não conhece limites de idade nem de circunstâncias para fazer algo novo em sua vida. O que agora parece atraso é, na verdade, preparação. E enquanto isso, sua presença não te abandona. Ele está com você no chão, na espera, no silêncio. Cada lágrima sua é sagrada diante dos olhos dele. Cada suspiro seu é ouvido no céu com atenção amorosa. Olhe para cima, mesmo quando o relógio da vida parece parado. Não veja o tempo como inimigo.
Veja-o como aliado nas mãos de Deus, porque no tempo perfeito dele, sua queda será transformada em testemunho, sua ferida em cura, seu silêncio em cântico. Nesse ritmo eterno, Deus te sustenta e te lembra: eu não tenho pressa, mas jamais te deixo. E quando chegar o momento que ele determinou, você verá que a espera não foi em vão, que cada grão de areia naquela ampulheta tinha sentido, e que sua mão esteve com você o tempo todo, te sustentando e te formando na paciência do eterno. Número 5. O silêncio de Deus como palavra divina. Quando o céu parece calado e suas orações se dissipam no ar sem resposta aparente, isso não significa que Deus esteja ausente. Muitas vezes, esse silêncio é a forma mais profunda que ele tem de falar com você. Ele não foi embora, nem te esqueceu. Está te convidando a uma intimidade que transcende as palavras. O silêncio de Deus não é abandono, é um chamado para aprender a ouvir. Como Elias, que depois do vento, do terremoto e do fogo, ouviu um sussurro suave e delicado. 1 de Reis 19:12. Assim você é chamado a descobrir a voz de Deus no espaço onde não há ruído. No silêncio, Deus nos ensina a ouvir mais do que a falar. Mostra-nos que a fé madura não se forma apenas nas respostas, mas na espera, naquele espaço vazio que parece não ter sentido. É nesses momentos que o seu coração é purificado, que suas motivações se refinam e você aprende a buscá-lo, não pelo que ele pode te dar, mas por quem ele é. Maria guardava todas as coisas em seu coração, contemplando em silêncio. Essa atitude não era passividade, era profundidade. Ela lia, como em uma lectio divina, os acontecimentos e os silêncios de Deus como texto sagrado, meditando e contemplando. Talvez neste momento você pense: tenho orado tanto e parece que Deus não me ouve. Não é que ele não ouça, é que talvez esteja respondendo em um idioma mais profundo. O silêncio divino pode ser uma oficina onde o seu ouvido interior é formado, onde sua sensibilidade espiritual é afinada. Cada vez que você sente que o céu se cala, ele está operando em sua raiz, construindo dentro de você uma fé que não dependa de sinais imediatos, mas da sua presença invisível. Uma fé que não se abala quando as respostas demoram, mas se fortalece porque conhece o seu caráter. O silêncio de Deus purifica suas motivações. No barulho das suas próprias palavras, você pode não perceber por que o busca, mas no silêncio emergem seus verdadeiros desejos, seus medos e suas intenções. Ali, você pode apresentá-los ao Senhor sem máscaras. Ali, Ele te forma, te molda e te ensina a descansar em sua soberania. Sua pressa por uma resposta rápida é compreensível. Mas neste momento, Deus está fazendo uma obra profunda que requer silêncio. Assim como o bom vinho precisa repousar, sua alma também precisa desse aparente mutismo para ser transformada. Imagine uma biblioteca sagrada, onde se estuda em silêncio profundo. Cada livro que você lê é como um sussurro do céu, cada página como um reflexo da sua voz. Assim é o silêncio divino. Um espaço onde não há ruído externo, mas há ensino interno. Ali você pode praticar a contemplação silenciosa, a escuta interior, a meditação em sua presença oculta. Pode sentar-se sem pressa, fechar os olhos e repetir em seu coração: Senhor, aqui estou para te ouvir. Esse gesto simples abre uma porta para que o Espírito Santo ministre ao seu coração de formas que as palavras não alcançam. Você não precisa sentir vergonha se tem dificuldade em suportar esse silêncio. Deus não te julga por sua impaciência. Como um pai que corre para o filho quando ele tropeça, assim ele se aproxima de você com ternura e cuidado, mesmo quando se cala. Seu silêncio não é indiferença, é presença velada. Cada lágrima sua é sagrada diante dos olhos dele. Cada suspiro seu é ouvido no céu com atenção amorosa.
O fato de Deus não responder da forma que você espera não significa que Ele não esteja respondendo. Significa que está falando em um idioma mais profundo. Faça hoje este exercício espiritual. Encontre um lugar tranquilo, desligue o ruído, respire fundo e permaneça em silêncio. Diga ao Senhor: neste silêncio, quero te encontrar. Não tente preencher o espaço com palavras. Permita que o seu coração seja como uma taça vazia que ele pode encher com sua paz. Nesse silêncio, você descobrirá que não está só, que o Espírito intercede por você, que o amor dele te sustenta, mesmo que você não o perceba de imediato. Quando você olha para cima em meio a esse silêncio, está praticando um ato de fé. Está dizendo: mesmo que eu não ouça nada, confio que tu estás aqui. E ele, fiel à sua promessa, te sustentará. Porque o silêncio de Deus é uma linguagem santa, uma oficina de maturação, um convite à intimidade. Nesse espaço oculto, formam-se corações fortes, purificam-se as motivações, cultiva-se a paciência e aprende-se a confiar. E quando a voz dele voltar a soar, você perceberá que no aparente silêncio estavam suas mãos trabalhando, seu coração amando e sua presença te envolvendo. Assim, mesmo quando sentir que o céu se cala, pode estar certo. Deus continua ali para te sustentar. Número 6. A sabedoria que nasce no chão. O que você aprende quando cai não pode ser ensinado nem pelo conforto nem pelo sucesso. A sabedoria que Deus deposita no coração quebrantado é um tesouro oculto, destilado lentamente no alambique do sofrimento. Ali, no chão, naquele lugar onde o seu orgulho se quebra, brotam verdades que você não poderia descobrir de outra forma. Como diz a Escritura, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Jó 28:28. Não é um conhecimento meramente intelectual, é uma experiência gravada nas profundezas da alma. Essa sabedoria é fruto do encontro entre a sua fragilidade e a graça fiel de Deus. A humildade autêntica só se aprende na vulnerabilidade real. Enquanto você permanece de pé em suas conquistas, pode pensar que controla a vida, mas quando cai, descobre que tudo dependia de Deus desde o princípio. O chão se torna seu mestre, porque ali você entende que não é invencível, que precisa de ajuda, que sua vida não se sustenta sozinha. E essa humildade não é humilhação. É o início de uma vida mais livre, mais confiante e mais consciente da grandeza de Deus. Só quem reconhece sua fragilidade aprende a apoiar-se na força eterna. A compaixão verdadeira também nasce nesse mesmo lugar. Antes, você podia olhar a dor alheia com certa distância, mas quando precisou de misericórdia, seu coração se tornou mais terno. Você entende o que significa alguém olhar para você sem julgamento, alguém estender a mão para levantá-lo. Essa experiência se transforma na capacidade de consolar outros. Como diz segunda carta aos Coríntios 1:4, o Deus de toda consolação nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Sua queda, longe de ser inútil, prepara você para ser instrumento de cura para outros. A dependência de Deus torna-se visceral depois que sua autossuficiência se quebra. Quando já não pode confiar em suas próprias forças, quando seus planos desabam, você aprende a apoiar-se completamente nele. É uma descoberta dolorosa, mas libertadora. Você não precisa mais sustentar tudo, porque o próprio Deus o sustenta. Nesse lugar, sua fé deixa de ser teórica e se torna carne e osso, uma relação viva que o acompanha a cada dia. Você descobre que a graça não é um conceito, é a mão invisível que o levanta quando não pode levantar-se sozinho. Os corações quebrados desenvolvem uma sensibilidade que os intactos não têm. É como um ourives que trabalha o ouro no fogo, separando a escória do metal precioso. Assim, o sofrimento purifica sua vida e a torna mais sensível à voz de Deus, mais atenta à dor dos outros, mais disposta a valorizar o eterno sobre o passageiro.
Jó emergiu das cinzas com uma sabedoria que não possuía antes da prova. No final pôde dizer: de ouvir falar eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Essa é a diferença entre conhecer Deus de longe e experimentá-lo no chão. Sua dor não foi em vão. Está produzindo em você uma sabedoria que não se compra com dinheiro nem se aprende em livros. É uma sabedoria adquirida apenas ao passar pelo quebrantamento, ao permitir que Deus ilumine sua ferida e mostre o que quer ensinar por meio dela. Cada lágrima derramada, cada noite de silêncio, cada momento de dúvida está sendo usado por Ele como ferramenta de formação. O exame inaciano nos convida a olhar para trás sob a luz do Espírito e perguntar: o que aprendi com esta queda? Onde vi Deus presente, mesmo quando não o reconheci? Essa prática transforma a dor em lição e a queda em caminho de crescimento. Faça o exercício de refletir contemplativamente sobre suas quedas passadas. Pergunte-se: que virtudes surgiram dali? O que aprendi que nunca teria aprendido se tudo tivesse dado certo? E nessa revisão, agradeça a Deus, não pela dor em si, mas pela sabedoria que dela brotou. Essa gratidão abre seu coração para compreender que nada foi desperdiçado, que até o mais difícil da sua história tem um propósito redentor. Assim, no chão, você descobre que a queda não foi um acidente sem sentido, mas uma oficina onde Deus estava moldando seu caráter. Descobre que a sabedoria mais preciosa está justamente ali, onde seu orgulho desabou, onde suas forças se esgotaram, onde seu coração se quebrou. Porque nesse lugar, Deus o levantou, o ensinou e o sustentou. E agora, com essa sabedoria, você pode olhar para o alto e dizer com certeza: Senhor, mesmo na minha queda, Tu estavas aqui para me sustentar. Número 7. O corpo que dói como templo sagrado. Quando o seu corpo dói, quando a doença ou o cansaço pesam sobre você, quando as lágrimas brotam não só da alma, mas também da própria carne, quero lembrá-lo de algo. O seu corpo não é seu inimigo. Esse corpo que hoje parece frágil, esse corpo que experimenta dor e limites, é o mesmo templo onde Deus pode encontrá-lo de maneira muito real. Como diz a palavra: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6:17. Paulo não via suas feridas como vergonha, mas como testemunho de comunhão com Cristo. O seu corpo, com tudo o que carrega, é sagrado porque nele habita a presença de Deus. A dor física pode se tornar uma oração encarnada. Você não precisa de palavras para falar com Deus quando cada respiração se transforma em súplica e cada lágrima em incenso. Seus músculos cansados, seu coração que pulsa com esforço, sua mente exausta, tudo pode ser oferecido como uma liturgia silenciosa que sobe ao céu. O próprio Cristo santificou o sofrimento, levando-o em seu corpo na cruz. Ele não evitou a dor humana. Ele a abraçou, a transformou, a fez caminho de redenção. Quando o seu corpo sofre, você não está sozinho. Participa da paixão de Cristo e experimenta a graça que brota da sua entrega. A fragilidade corporal nos conecta com nossa humanidade compartilhada. Nos momentos de força, tendemos a nos isolar, a pensar que não precisamos de ninguém. Mas quando a doença ou o cansaço nos alcançam, compreendemos que somos vulneráveis, que precisamos de cuidado, que fazemos parte de uma comunidade de seres igualmente frágeis. E é aí que a verdadeira compaixão floresce. Você passa a compreender melhor aqueles que também lutam com dores, com tratamentos, com noites longas sem descanso. O corpo que dói ensina uma sensibilidade que a mente sã e a vida confortável jamais alcançam. Os corações e corpos quebrados desenvolvem um olhar diferente sobre a vida. São como as mãos enrugadas de um ancião estendidas em oração. Em cada linha dessas mãos há uma história de fé, de lágrimas, de lutas, de vitórias. Essas mãos falam mais do que um livro, pois carregam as marcas de quem confiou em Deus apesar da dor.
O seu corpo, com suas cicatrizes visíveis e invisíveis, torna-se um evangelho vivo que proclama que Deus não o abandonou, que Ele continua presente até mesmo no mais humano de você. O corpo que dói não arruína sua espiritualidade, ele a aprofunda. Quando é difícil ajoelhar-se, quando levantar as mãos é um esforço, quando até respirar dói, essas ações se tornam oração pura. Você não precisa adornar seu diálogo com Deus. O seu corpo inteiro se transforma em linguagem sagrada. Ele compreende o idioma da sua dor e, nesse idioma, responde com ternura. Como um pai que corre ao encontro do filho que tropeça, assim Deus se aproxima de você no mesmo espaço onde sua carne clama. Faça do seu sofrimento uma oferta. Cada espasmo, cada lágrima, cada insônia, entregue tudo ao Senhor como incenso no seu altar. Não guarde a dor apenas para si. Apresente-a como participação na cruz de Cristo. Abençoe o seu próprio corpo como templo, mesmo quando o sentir fraco. Coloque a mão sobre a parte que dói e diga: Senhor, esta dor também te pertence. Usa-a para a tua glória. Esse gesto simples é um ato profundo de fé, pois reconhece que, mesmo em sua fragilidade, você é habitado pelo divino. Lembre-se de que Paulo falou sobre levar em seu corpo as marcas de Jesus. Essas marcas não eram obstáculo, eram testemunho. Da mesma forma, suas dores não são sinal de abandono, mas espaço de comunhão. O sofrimento que você atravessa pode transformar-se em sabedoria, em ternura, em sensibilidade. O que hoje parece limite pode tornar-se porta para um encontro mais íntimo com Deus. Quero dizer com todo o coração: o seu corpo que dói não é seu inimigo. É o lugar onde Deus se revela de forma tangível, onde o Espírito Santo consola com uma carícia invisível, onde Cristo compartilha com você a sua paixão. E quando você levanta o olhar para o alto em meio à dor, Ele o sustenta. Ele lembra que a sua carne é templo, que a sua fragilidade é altar e que a sua vida, mesmo com limites, continua sendo instrumento da sua glória. No seu corpo marcado pela queda, Deus continua dizendo: Eu estou aqui para te sustentar. E essa mensagem se grava em cada batida, em cada cicatriz, em cada respiração. Porque mesmo na fraqueza da carne, a sua força se aperfeiçoa, e o que parecia ruína se transforma em santuário. Número 8. A comunhão dos que sofrem. Quando a sua dor faz você se sentir isolado, quando pensa que o seu sofrimento é único e que ninguém mais poderia compreendê-lo, Deus lhe lembra: você não sofre sozinho no universo. Cada lágrima que você derrama se une ao grande rio de lágrimas que a humanidade tem derramado ao longo da história. E todas são recolhidas pelas mãos de Deus. Sua experiência de queda o irmana com todos os que também caíram. O sofrimento, ainda que individual em seus matizes, é o idioma universal que transcende culturas, épocas e gerações. E nesse idioma compartilhado, Deus o convida a descobrir a comunhão mais profunda, a de Cristo, que sofre com você, e a de uma humanidade que, mesmo ferida, continua entrelaçada na esperança. A palavra de Deus nos recorda que somos um só corpo em Cristo e que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. 1 Coríntios 12:26. Isso significa que a sua dor não é um evento isolado nem uma raridade. Sua ferida está inscrita em um mistério maior, o do corpo de Cristo do qual todos participamos. Você não sofre apenas por si mesmo, mas dentro de uma comunhão que transcende o pessoal. Quando você chora, alguém mais é consolado ao vê-lo perseverar. Quando ora em meio à dor, outros recebem força invisível. E quando Cristo o sustenta, também sustenta aqueles que estão unidos a você no Espírito. Cada lágrima é preciosa. No Salmo 56:8 está escrito: Tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Essa imagem poderosa nos ensina que não existe choro perdido, que cada gota de dor é contada na eternidade.
Seu sofrimento se transforma em oração intercessora quando você o une ao de tantos irmãos e irmãs que também clamam. Ao abrir o coração, mesmo na fraqueza, você se une ao grande coro de lamento e esperança que a Igreja entoa há séculos. Como em uma catedral, onde as vozes individuais se fundem em um cântico coletivo, sua voz quebrada não desaparece. Ela se soma ao hino universal dos que sofrem e esperam em Deus. Em sua dor, o próprio Cristo se faz presente. Não apenas como espectador, mas como companheiro que carrega junto com você. Na cruz, Jesus assumiu a dor humana em toda a sua intensidade. Ali foram inscritas as suas feridas, a sua ansiedade, a sua solidão. De modo que quando você sofre, não sofre em solidão. Sofre com Cristo e Cristo sofre com você. Essa realidade transforma o isolamento em comunhão. Você não está amaldiçoado nem esquecido, está unido ao mistério da cruz, onde o que parece derrota é, na verdade, vitória. E se participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Romanos 8:17. A sua dor não é uma maldição. É participação na experiência mais universal da humanidade. Todos, de maneiras diferentes, já conhecemos a ferida, a perda, a queda. E essa verdade não diminui a sua dor, mas o lembra de que você não está isolado. Há uma mística da solidariedade no sofrimento. Quando alguém chora, seu coração entende. Quando alguém clama, seu espírito responde. Assim se cumpre o ensinamento de Cristo de amarmos-nos uns aos outros, não apenas na alegria, mas também na vulnerabilidade compartilhada. Quero lhe dizer algo com ternura pastoral. A sua dor não é inútil. Quando você a une à dor de outros e a entrega a Deus, ela se transforma em força espiritual. Torna-se uma ponte para acompanhar o próximo. Alguém, em algum lugar, está passando por algo semelhante e precisa saber que não está sozinho. O seu quebrantamento, ao ser partilhado, quebra o isolamento do outro. Aquilo que você considerava vergonha ou fraqueza pode ser precisamente a palavra que cure alguém. Deus transforma a sua queda em semente de consolo para o seu próximo. Hoje você pode praticar a oração intercessora a partir da sua própria dor. Eleve seus pensamentos não apenas por si, mas também por aqueles que sofrem em hospitais, em guerras, na solidão. Imagine sua oração unindo-se a um rio de súplicas que sobe ao trono da graça. Medite nessa solidariedade universal, nessa comunhão dos quebrantados, e permita que o seu coração se expanda além dos seus limites. Você descobrirá que o seu sofrimento, longe de isolá-lo, o conecta com toda a humanidade e, acima de tudo, com Cristo. Ao levantar o olhar para o alto a partir da sua queda, você se une ao clamor de incontáveis gerações. Sua voz se mistura com a dos salmistas que choraram, com a dos profetas que sofreram rejeição, com a dos mártires que entregaram a vida, com a dos santos que oraram em silêncio. E acima de todas essas vozes ressoa a de Cristo, que no Getsêmani clamou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Esse mesmo Cristo hoje ora com você e por você. Portanto, não se prenda à ideia de que sofre sozinho. A sua dor está inscrita na grande comunhão dos que sofrem. Você faz parte de um coro que canta com lágrimas, mas também com esperança. E no meio desse coro, o próprio Cristo dirige a melodia e lhe diz: Eu estou aqui para te sustentar. Número 9. A fé contemplativa na escuridão. Quando a escuridão se abate sobre a tua vida e não vês um único raio de luz, quando as emoções se apagam e o coração já não sente nada, é ali que a fé contemplativa floresce. Essa fé que não depende de sentir, mas de decidir. Essa fé que não se apoia em consolos, mas na fidelidade de Deus. Crer sem ver e amar sem sentir é o ato mais heróico da alma, porque nesse momento a tua confiança não repousa no que percebes, mas em quem Deus é.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Essa é a fé que Deus quer despertar em ti quando tudo se tornou noite. A fé autêntica não precisa sentir para crer. Na vida espiritual, há temporadas luminosas em que tudo parece fluir e a presença de Deus é evidente. Mas também há noites em que o único que resta é a decisão de confiar. Essas noites não são sinal de abandono, são oficinas secretas onde tua fé é purificada de consolos secundários. Como uma vela que arde na escuridão total, ainda que pequena, é toda a luz disponível. Assim é tua fé em meio ao silêncio, suficiente para que Deus a receba como oferta e a transforme em fogo inextinguível. Na noite espiritual, teu amor por Deus se torna mais puro. Já não o amas porque sentes o seu abraço, mas porque sabes que ele é digno de amor, mesmo quando não sentes nada. Esse é o amor contemplativo que se rende sem condições, que diz como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. A fé contemplativa ama a Deus por Ele mesmo, não por seus benefícios, não por seus presentes, não pela paz emocional, mas porque Ele é Deus. E quando chegas a esse ponto, tua relação com Ele alcança uma maturidade que não se abala com as mudanças do clima espiritual. Crer contra toda evidência é um ato heróico da alma. Significa olhar a escuridão e ainda assim declarar: Senhor, confio em Ti. Significa ouvir o silêncio e responder: Deus, sei que me ouves, ainda que não respondas como espero. Significa levantar o olhar quando tudo te diz para abaixá-lo. Nesses momentos, tua fé se assemelha à de Abraão, saindo sem saber para onde ia, apenas porque Deus lhe pediu. Ele não tinha mapa, não tinha sinais claros, mas tinha uma palavra, e isso lhe bastou. O mesmo acontece contigo. Quando te sustentas apenas na promessa, ainda que não vejas o caminho, tua fé se torna inabalável. Tua fé não é fraca porque não sentes. Ao contrário, é forte porque decides crer mesmo sem sentir. Essa é a fé que comove o coração de Deus. Essa é a fé que ressoa no céu como um cântico puro, porque não busca recompensas imediatas, mas se entrega confiando na fidelidade eterna de Deus. E ainda que tuas emoções falhem, ainda que teus pensamentos duvidem, ainda que tua carne trema, teu espírito pode declarar: creio em Ti, Senhor, mesmo sem entender nem sentir. Quero convidar-te a um ato simples, mas poderoso. Pronuncia em oração esta frase, mesmo que teu coração esteja frio: creio em Ti, Senhor, mesmo sem entender nem sentir. Faz isso como um ato de fé pura. Não precisas de adornos, não precisas de emoção, apenas de decisão. Essa oração é como uma semente enterrada na noite. Invisível, silenciosa, mas destinada a brotar à luz do dia. Deus honra essa semente e a faz crescer em seu tempo. A fé contemplativa na escuridão também te ensina a descansar. Deixas de exigir de Deus explicações imediatas, deixas de condicionar tua confiança a resultados visíveis. Apoias-te em seu caráter, em sua palavra, em sua fidelidade comprovada. Como diz 2 de Timóteo 1:12, sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa certeza não depende de emoções. Depende da verdade imutável de Deus. Tua fé não é pequena, se só podes manter uma centelha na noite. Essa centelha é suficiente para iluminar o caminho à tua frente. Uma vela na escuridão não deixa de ser luz. Ao contrário, seu brilho se torna mais evidente. Assim é tua fé. Brilha mais na escuridão, porque depende menos de ti e mais de Deus. Essa é a fé que o glorifica, a fé que o adora em silêncio, a fé que o honra sem condições. E quando chegar o amanhecer, descobrirás que tua fé não se quebrou na noite, mas se fortaleceu, que na escuridão aprendeste a confiar em Deus, não pelo que vês, mas por quem Ele é.
Essa é a fé contemplativa que te sustém quando sentes que estás caindo. Essa é a fé que te faz olhar para cima e ouvir o Senhor dizer-te: eu estou aqui para te sustentar. Número 10. Esperança como âncora na tempestade. Quando as ondas da vida batem forte e sentes que tudo ao teu redor balança, a esperança se torna a âncora invisível que sustenta a tua alma. Não é um otimismo superficial, nem um desejo humano de que tudo dê certo. É uma virtude sobrenatural que se agarra às promessas eternas de Deus, mesmo quando a tempestade não cessa. A palavra declara com firmeza: a esperança que temos como âncora da alma, segura e firme. Hebreus 6:19. Essa âncora não se prende ao que vês, mas ao que Deus já declarou desde a eternidade. É a certeza de que, ainda que as águas rujam, tua vida não será arrastada, porque está firmada em Cristo. A esperança bíblica não é a ilusão do provável, mas a certeza do invisível. Não se apoia em estatísticas nem em circunstâncias externas, mas no caráter imutável de Deus, que nunca falha. Tua esperança não é ilusão, é convicção. Quando dizes: Senhor, confio em Ti, mesmo que o céu esteja escuro, estás ancorando tua vida em uma rocha que não se move. A tempestade não desaparece de imediato, mas teu coração se estabiliza. A âncora não evita as ondas, mas te impede de naufragar. Essa é a diferença entre um otimismo humano e a esperança teologal. O primeiro depende de probabilidades. O segundo depende da fidelidade divina. Cada novo dia é um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, diz Lamentações 3:23. Se hoje abriste os olhos, foi porque o Senhor renovou o seu pacto contigo. Cada respiração que tomas é evidência de que ainda há um propósito pendente, de que aquilo que Deus começou em ti, Ele levará a termo. A esperança se alimenta dessas fidelidades pequenas e cotidianas. Por isso, uma das práticas mais poderosas é recordar o que Deus já fez. Cada vez que Ele respondeu, cada vez que abriu uma porta, cada vez que te levantou de uma queda, são memoriais que confirmam que Ele continuará sendo fiel no que ainda falta. A esperança se fortalece quando olhas para trás e vês como o Senhor nunca te abandonou. É como um farol que permanece firme enquanto as ondas batem contra as rochas. Ainda que tudo ao redor esteja em caos, a luz do farol continua brilhando, guiando os navegantes na escuridão. Assim é Deus, constante, firme, iluminando o teu caminho em meio à tempestade. E essa constância desperta em ti paciência, porque esperança e paciência sempre caminham juntas. Esperar com esperança não é passividade, é confiança ativa. É dizer: ainda não vejo o arco-íris, mas sei que ele aparecerá, porque o Deus da aliança nunca falha. Lembra-te do arco-íris depois do dilúvio. Não era um enfeite no céu, era um sinal de pacto eterno. Um lembrete visível de que, embora a humanidade tivesse passado por juízo e por águas de morte, a promessa de Deus prevalecia. Assim também, em tua vida, o Senhor coloca arco-íris espirituais. Sinais, palavras, encontros que te confirmam que não estás à deriva, que seu pacto continua vigente. Tua esperança não está na mudança imediata das circunstâncias, mas no Deus que te prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. Sei que às vezes teu coração se cansa de esperar. Sei que o desânimo pode sussurrar que não há mais saída, que tudo acabou. Mas ouve isto: a verdadeira esperança não nega a tempestade presente, ela a reconhece, mas se agarra às promessas eternas que transcendem as circunstâncias temporais. Essa esperança se torna força quando tudo mais falha. Como diz Romanos 8:24, em esperança fomos salvos. Ou seja, nossa salvação já começou, mas ainda esperamos a sua plenitude. Vivemos nessa tensão do já e ainda não. Já vimos a mão de Deus, mas ainda aguardamos o cumprimento total de seu plano.
E essa espera, longe de nos enfraquecer, nos fortalece. Hoje, podes exercitar tua esperança criando um memorial de promessas cumpridas. Pega um caderno e anota todas as vezes em que Deus respondeu, todas as portas que abriu, todas as vezes que te sustentou. Esse memorial se tornará teu farol quando entrares novamente em tempestade. Ao revê-lo, teu coração lembrará, se ele fez antes, fará outra vez. E essa convicção te dará descanso, mesmo em meio ao caos. Tua esperança não é frágil nem ilusória. Está fundada no caráter imutável de Deus. Ele não muda com as estações, não se enfraquece com o tempo, não esquece o que prometeu. A esperança é a âncora que te conecta a essa realidade eterna. E enquanto as ondas batem, podes levantar teu olhar e dizer, Senhor, minha vida está segura em Ti. Então sentirás que, ainda que a tempestade não cesse, tua alma descansa, porque tua esperança não está no mar, mas no Deus que governa as águas. Assim, quando sentires que estás caindo, lembra-te de que a esperança é a corda invisível que te mantém unido ao coração de Deus, e dali Ele te sussurra, olha para cima, eu estou aqui para te sustentar. Número 11. O abraço divino na quebra. Quando você sente que está em pedaços, quando o seu coração não encontra forças para se recompor, é nesse momento que o abraço de Deus se torna mais real do que nunca. Não é um amor condicionado ao seu bom comportamento nem à sua perfeição espiritual. É um amor paternal que corre em sua direção em meio à sua dor. O Evangelho nos lembra disso com força na parábola do filho pródigo. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Lucas 15:20. Esse é o retrato mais claro do coração de Deus. Ele não espera que você se arrume, não exige que você limpe seus trapos antes de se aproximar. Ele o abraça exatamente como você está, em sua sujeira, em seu fracasso, em sua ferida, e ali mesmo o cobre com seu amor. O amor divino não é um prêmio pelo bom desempenho, é um presente gratuito. Você não precisa provar nada nem conquistar nada. A sua quebra não o afasta, ao contrário, o atrai como um ímã, porque Deus não se escandaliza com a sua dor, não se envergonha das suas cicatrizes, não recua diante das suas lágrimas. Ele se aproxima, estende os braços e o envolve com uma ternura que desarma qualquer medo. E esse abraço tem poder de cura. Há feridas que a psicologia não consegue fechar, dores que o tempo não consegue acalmar, mas o abraço paternal de Deus penetra até o mais profundo e coloca bálsamo onde nada nem ninguém mais pode alcançar. Em suas fraturas entra a luz do amor divino. O que você vê como uma quebra irreparável, Deus vê como fendas por onde a sua graça pode entrar. Paulo entendeu isso quando disse, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. As suas marcas, as suas cicatrizes, são lugares onde a glória de Cristo pode brilhar. Porque o abraço de Deus não nega a sua dor, ele a envolve e a transforma. E nessa transformação, você descobre que o seu corpo, a sua história e as suas feridas são templos onde o Espírito se manifesta. Imagine um pai que encontra o seu filho ferido no chão. Ele não pergunta como o filho caiu, não o repreende pela sua falta de cuidado, não exige explicações. Simplesmente o toma nos braços, o segura contra o peito e lhe sussurra, estou aqui. Esse é Deus com você. Você não precisa se consertar para que Ele o ame. Ele o ama precisamente no seu desalinho. E esse amor tem um poder restaurador único, porque quando você para de lutar para parecer forte e simplesmente se deixa abraçar, descobre que a verdadeira força não nasce de você, mas do amor que o envolve. Em sua dor, Deus lhe recorda que você é seu filho amado. Você não é um projeto fracassado nem um caso perdido. É amado em sua vulnerabilidade, em sua fragilidade, em sua fraqueza. E esse abraço redefine a sua identidade. Você já não é o caído
Ou o quebrado é o filho que o pai tomou nos braços, a quem beijou com ternura, a quem trouxe de volta para casa. O abraço divino cura não apenas as suas feridas, mas também a forma como você se vê. Ele lhe devolve dignidade, lhe devolve propósito, lhe devolve a certeza de pertencer. Praticar a recepção desse abraço implica parar, fechar os olhos e dizer em oração: Pai, me abraça na minha dor. É permitir-se sentir que não precisa de palavras nem explicações. Apenas abrir o coração e receber. Você pode acompanhar essa oração com um gesto simples. Colocar os braços ao redor de si mesmo como símbolo desse abraço celestial que o cobre. É um ato que lembra que você não está sozinho, que mesmo quando sente que tudo está desabando, está sustentado por um amor maior que a sua dor. O filho pródigo voltou em trapos, sem méritos e com vergonha, mas o pai correu ao seu encontro. Assim também, Deus corre em sua direção neste momento. Não importa quão profunda seja a sua queda, quão escura seja a sua noite, quão grande seja o seu erro, o abraço do Pai é mais forte do que tudo isso. É um amor que o envolve e o sustenta quando você não tem forças para se sustentar. Essa é a mensagem que hoje ressoa em seu coração. Olhe para cima, eu estou aqui para te sustentar. Deixe-se ser abraçado por Ele. Ali, nesse contato invisível mas real, você descobrirá que não precisa estar inteiro para ser amado, porque é nos seus pedaços que Deus revela o seu amor perfeito. E esse amor não apenas consola, ele o levanta, o transforma e o lembra de quem você é. Filho amado, sustentado, redimido e nunca esquecido. Número 12. Quem você é quando tudo desaba? Quando tudo ao seu redor desaba e as estruturas que o sustentavam parecem ruir, surge uma pergunta que arde nas profundezas do seu ser. Quem você realmente é quando não resta mais nada? A queda tem esse poder revelador. Ela desnuda seus papéis, seus títulos, suas conquistas, até mesmo seus fracassos, e o deixa diante da única verdade que nunca muda. Nesse momento, se levanta uma identidade que não depende do que você faz, nem do que perde, mas do que você é em Cristo. Como declara a palavra: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 de João 3:1. Essa é a sua essência mais pura, o seu nome mais profundo, Filho amado de Deus. As crises são como um cinzel nas mãos do escultor. Elas vão golpeando, retirando o que é superficial, o que sobra, até que emerge a escultura que sempre esteve ali. Quando tudo o mais balança, o que permanece é a sua identidade em Cristo. Você não é seus sucessos porque eles podem desaparecer. Você não é suas quedas porque elas não definem a sua eternidade. Você não é suas circunstâncias porque elas mudam como o vento. Você é filho amado e isso não se move, ainda que o mundo caia em pedaços. A sua queda não nega essa identidade, ela a revela. Porque quando não há mais nada para mostrar, o que brilha é a verdade de que você pertence ao Pai. Jacó experimentou isso em sua luta com o anjo. Ele havia vivido sob nomes emprestados, identidades marcadas pelo engano e pelo medo. Mas na noite do seu quebrantamento, na luta mais intensa, recebeu um novo nome. Já não foi Jacó, o suplantador, mas Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Assim também, quando a sua vida parece desabar, Deus usa esse momento para lhe revelar um novo nome. Ele lhe lembra que você não é definido pelo que perdeu, nem pelo que os outros dizem, mas pelo que Ele declara sobre você, filho amado, redimido, sustentado. O sofrimento tem essa força de despir identidades falsas. Ele remove as máscaras que você construiu para ser aceito, as fachadas que ergueu para se sentir seguro. E embora doa, é uma dor que revela. Nesse despojamento, você descobre que é mais do que seus erros, mais do que suas conquistas, mais do que suas feridas. Descobre que no mais profundo de si há um lugar intacto onde habita a certeza do amor de Deus.
E a partir daí, você pode se levantar com uma nova dignidade, não emprestada pelo mundo, mas concedida pelo céu. Imagine um bloco de mármore. À primeira vista parece apenas uma pedra sem forma, sem valor. Mas o escultor já vê dentro dela a figura que surgirá. Cada golpe do cinzel não destrói, revela. Assim faz Deus com você nos desabamentos da vida. O que parece ruína é, na verdade, o cinzel que está removendo o que não pertence para que a sua verdadeira identidade em Cristo se manifeste. Essa identidade não se compra nem se perde. É um dom gratuito do Pai. Não é raro que, em meio à queda, apareça a vergonha. Você pensa, desapontei a Deus, já não mereço o seu amor. Mas é justamente ali, na vergonha, que o Pai se aproxima e lhe diz: a sua identidade não está no seu erro, está no meu amor. A solidão também tenta convencê-lo de que foi esquecido, mas, na verdade, a sua dor o conecta a Cristo, o Filho que carregou todo o quebrantamento. E quando você sente que já não serve para nada, que o seu propósito se desmoronou, o Espírito Santo lhe sussurra: você não é o que faz, é o que é em mim, Filho amado. A prática espiritual que hoje você pode abraçar é simples, mas profunda. Declare em voz alta, mesmo que suas emoções digam o contrário: sou filho amado de Deus. Faça isso todas as manhãs, toda vez que a dúvida ou a culpa tentarem roubar a sua paz. Repita como uma âncora para o seu coração, porque essa verdade é mais firme do que qualquer mentira do inimigo. Medite nessa identidade filial. Imagine o Pai pronunciando o seu nome com ternura, lembrando-lhe que você sempre será dele. Quando tudo desaba, não é o fim. É o momento em que se revela aquilo que ninguém pode tirar de você. Você é filho amado, você é filha amada, e isso basta. Essa é a rocha sobre a qual a sua vida é reconstruída. Não se trata de levantar novamente o que caiu, mas de edificar sobre uma base que nunca se move, o amor incondicional de Deus. Assim, enquanto o mundo ao seu redor parece se desfazer, o seu coração pode descansar nesta verdade. A sua identidade mais profunda não depende do que desaba, mas daquele que nunca muda. E a partir dessa identidade firme, nascerá um novo legado, uma nova vida. Porque quem sabe que é filho amado pode enfrentar qualquer tempestade com a certeza de que nunca está sozinho. Número 13. O legado das nossas quedas. Quando você olha para as suas quedas, talvez a sua primeira reação seja pensar que foram um desperdício, que toda a dor que atravessou não teve sentido. Mas Deus, em sua graça infinita, tem o poder de transformar o que parece ruína em semente de vida. O que hoje você vê como cicatriz pode se tornar amanhã um mapa de esperança para alguém. Como diz a Escritura, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Essa é a dinâmica do reino. O que você recebe em meio à dor, depois entrega como remédio para outros. Cada queda, cada lágrima, cada noite escura tem um potencial que talvez você não imagine. A experiência de ser consolado por Deus o capacita de uma forma única a consolar. Ninguém que não tenha atravessado o vale consegue compreender com tanta profundidade o que significa caminhar pela sombra. As suas feridas, quando são expostas à luz de Cristo, tornam-se testemunhos vivos do seu poder. E, em vez de serem motivo de vergonha, transformam-se em credenciais espirituais que validam a sua capacidade de falar sobre esperança. Paulo sabia disso muito bem. Ele não se gloriava em seus feitos, mas em suas fraquezas, porque nelas se manifestava a força de Deus. Pense em uma árvore que foi duramente podada. Os galhos cortados pareciam perda, mas com o tempo, nesses lugares de dor, brotaram frutos mais doces. Assim é com a sua vida. As podas que você sofreu, as quedas que o quebraram, não foram para destruí-lo, mas para torná-lo fértil.
as suas cicatrizes podem se transformar em mananciais de consolo, as suas quedas em sementes de sabedoria. E essas sementes florescerão nos corações das gerações que virão depois de você, impedindo que outros caiam na desesperança. A sua dor não foi em vão se puder impedir que alguém desista. As suas lágrimas não foram inúteis se puderem se transformar em palavras que levantem o abatido. Esse é o legado redentor das suas quedas. Permitir que o que Deus fez com você se torne herança para outros. A consolação que você recebeu não é para ser guardada, mas compartilhada. Porque o reino se edifica com testemunhos e a sua história faz parte desse edifício eterno. Às vezes, você se perguntará, por que precisei passar por isso? E embora talvez nunca receba todas as respostas, pode ter a certeza de que o seu sofrimento não será estéril. Deus não desperdiça nada. Cada ferida que você entrega a Ele se torna ferramenta. Cada derrota colocada em suas mãos transforma-se em vitória compartilhada. Cada queda que parecia o fim se converte em capítulo de esperança para alguém. Porque o que hoje foi o seu vale, amanhã será a ponte pela qual outro passará com a sua ajuda. Este é o chamado para uma mordomia espiritual da sua dor. O que você entrega a Deus, Ele multiplica. Se colocar o seu quebrantamento em suas mãos, Ele o transformará em consolo para multidões. Se oferecer as suas cicatrizes ao seu serviço, Ele as usará como faróis para aqueles que caminham na escuridão. As gerações que virão precisam ouvir o seu testemunho. Precisam saber que é possível cair e se levantar. Precisam ver em você que o fracasso não é o fim, mas uma sala de aprendizado. A sua voz, as suas feridas, a sua história podem ser a prova viva de que Deus sustenta os caídos. Por isso, a prática espiritual que você pode abraçar hoje é uma oração de entrega. Senhor, eu te ofereço a minha dor, usa-a como ferramenta para abençoar outros. Que o meu quebrantamento seja semente de esperança na vida de alguém. E junto com essa oração, faça um gesto concreto. Pense em alguém que esteja passando por uma luta semelhante à que você viveu. Escreva para essa pessoa, abrace-a, acompanhe-a, deixe que a sua ferida se transforme em remédio para a alma dela. Porque o legado das suas quedas não está na marca que deixaram em você, mas na vida que podem gerar em outros. Quando você sente que a sua vida está desmoronando, Deus não apenas o sustenta, Ele também o está formando para sustentar outros. Esse é o mistério glorioso da graça. As suas quedas não são o fim da sua história, são parte da herança que você deixará. E no dia em que olhar para trás, verá que de cada fratura brotou um fruto, de cada ferida surgiu um testemunho e de cada lágrima nasceu um rio de consolação. Assim, o Espírito lembrará a você que nada foi em vão, porque nas suas quedas também estava sendo escrito o legado eterno do seu amor. Número 14. A arte espiritual de se levantar. Levantar-se não é simplesmente ficar de pé novamente depois de uma queda. É uma arte espiritual, uma dança sagrada entre a graça de Deus e a tua resposta humana. Cada vez que cais e decides olhar para cima, experimentas algo mais profundo do que uma simples recuperação. Participas de um processo de transformação que honra a Deus e fortalece a tua alma. A Escritura nos lembra, porque 7 vezes cai o justo e se levanta. Provérbios 24:16. Aqui não se fala de um número literal, mas de um padrão de vida, cair e levantar-se, sempre sustentado pela fidelidade divina. Cada levantamento é um ato de colaboração. A graça de Deus te sustenta, mas também se ativa a tua decisão de não permanecer prostrado. É como um bailarino que, no meio da coreografia, tropeça, mas em vez de interromper a dança, integra a queda e a transforma em parte do movimento. Assim é a tua vida espiritual. Cada tropeço pode ser transformado em um gesto de beleza se decides levantar-te em comunhão com Deus. As tuas quedas não arruinam a dança, elas a enriquecem,
porque revelam que não danças sozinho, mas há uma mão invisível que sempre te segura para te ajudar a continuar. Essa arte de levantar-se não se aprende de uma vez, aperfeiçoa-se com a prática. Cada queda se torna uma oportunidade de ensaiar como te levantar melhor da próxima vez. E nesse processo, teu coração se torna mais humilde, tua fé mais sólida e teu amor mais compassivo para com aqueles que também tropeçam. Levantar-se bem uma vez prepara tua alma para levantar-se melhor depois. Não te condenes por cair, porque o que define a tua vida espiritual não é a queda em si, mas a decisão constante de levantar-te pela mão do Senhor. A graça de Deus não anula o teu esforço humano, ela o potencializa. É como se ele acendesse a centelha, mas te convidasse a soprá-la até se tornar fogo. Quando decides levantar-te, não é apenas uma ação de vontade, é um ato reverente que declara que confias no poder da sua graça acima das tuas forças limitadas. Cada levantamento é, então, um altar na tua história, um lugar onde podes dizer: aqui caí, mas aqui também me levantei pela fidelidade de Deus. A arte de levantar-se também é contemplativa. Não se trata apenas de apressar-se para superar o ocorrido, mas de parar um momento, respirar, olhar para cima e reconhecer a mão que te sustenta. Essa prática pode se tornar um pequeno ritual diário. Ao acordar, antes de sair da cama, eleva uma oração simples. Senhor, hoje me levanto na tua graça, obrigado por me sustentar. É um levantamento físico que se transforma em levantamento espiritual. Essa microprática diária vai moldando teu coração até que levantar-se na presença de Deus se torne um hábito natural da tua alma. Vê como a Bíblia descreve: 7 vezes cai o justo e se levanta. Essa palavra não diz que o justo não cai, diz que ele não permanece caído. Esse é o segredo. A tua justiça não é medida pela ausência de quedas, mas pela perseverança em levantar-te. Não estás definido pelos teus tropeços, mas pelo Deus que se inclina para te levantar uma e outra vez. Cada queda, então, pode se tornar um ponto de encontro privilegiado com o seu amor. Pensa em Jesus tomando pela mão Pedro quando ele afundava nas águas. Pedro caiu, mas o decisivo não foi o seu tropeço, e sim o olhar para Cristo e a mão estendida que o sustentou. Assim é contigo. A arte de levantar-te sempre começa olhando para cima. Não é um levantamento solitário, é uma coreografia divina em que Deus carrega o peso e tu respondes com um sim humilde e confiante. Essa arte espiritual também se torna preparação para futuras tempestades. Cada vez que te levantas, desenvolves músculo espiritual, resiliência, memória da fidelidade divina. Da próxima vez que tropeçares, lembrarás que não é o fim, mas uma nova oportunidade de experimentar o poder da sua graça. Dessa maneira, as tuas quedas se transformam em mestras silenciosas, que te ensinam a confiar mais profundamente. Por isso, não te castigues se caíste outra vez. Reconhece, respira, olha para cima e agradece pela graça que sempre te sustenta. Faz de cada levantamento uma oração, de cada tropeço um altar, de cada cicatriz um lembrete de que Deus nunca te deixou no chão. A arte espiritual de levantar-se é, em última instância, um testemunho vivo de que tua vida não está definida pela queda, mas pela fidelidade daquele que te levanta. E quando olhares para trás, verás que de cada queda nasceu uma dança sagrada, onde a graça e tua resposta se uniram para escrever uma coreografia eterna de amor e esperança. Número 15. Levantar-se como ato sacramental. Quando te levantas depois de ter caído, não estás simplesmente te recompondo ou recuperando forças humanas. Estás participando de um mistério maior, de um ato que tem sabor de eternidade. Cada verdadeiro levantar é uma pequena ressurreição, um eco na tua carne e no teu espírito daquilo que Cristo fez ao sair do sepulcro. Como diz a Escritura, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, andemos nós também
em novidade de vida. Romanos 6,4. Esse momento em que decides não permanecer no pó, mas olhar para o alto, é um ato sacramental. Ali, a ressurreição de Cristo se faz presente em ti. Pensa nos discípulos de Emaús, que caminhavam cabisbaixos, abatidos pela desesperança. Foi no caminho, ao ouvir as Escrituras e ao partir o pão, que seus olhos se abriram e reconheceram o ressuscitado. Naquele instante, seus corações arderam, e eles se levantaram para voltar com esperança a Jerusalém. Esse é o mesmo processo que vives quando, depois de uma queda, escolhes levantar-te, ouves a voz de Cristo, teu coração arde, reconheces sua presença na tua dor e decides voltar a caminhar. Cada levantar torna-se o teu próprio Emaús, um momento de encontro vivo com o Senhor que nunca te abandona. Quando o cansaço é profundo e parece que tua alma não tem forças, teu levantar transforma-se em uma oração corporal. É como se cada músculo, cada respiração, cada passo que dás para ficar de pé fosse um amém silencioso ao poder da ressurreição. Ali, onde parecia que a derrota havia dito a última palavra, o céu responde com vida nova. Essa ação simples, colocar-te de pé na graça de Deus, é tão sagrada quanto uma liturgia, porque proclama ao mundo invisível que o mesmo Espírito que levantou Jesus do túmulo é o que te levanta hoje. Teu levantar pessoal não é apenas um ato íntimo, é também um prenúncio do que há de vir. Cada vez que te ergues na fé, estás ensaiando a grande ressurreição final, quando não haverá mais lágrimas nem dor. Tuas quedas e teus levantamentos são ensaios de eternidade, momentos em que o transitório se conecta ao eterno. Esse é o poder de vê-lo como sacramento, não como um evento isolado, mas como um sinal visível de uma graça invisível que te une ao Cristo ressuscitado. A luz do amanhecer é uma imagem belíssima desse mistério. Depois da escuridão mais densa, o sol surge e tudo se ilumina. Assim também, depois das tuas noites mais longas, quando te levantas e olhas para o alto, a graça ilumina teu rosto como se o próprio amanhecer da ressurreição estivesse acontecendo em ti. O levantar não é apenas teu, é o próprio Cristo ressuscitando contigo, tornando-te participante de sua vitória sobre a morte e sobre tudo o que tentou te derrubar. Não o vejas, então, como um simples esforço humano. Cada vez que decides levantar-te, o fazes acompanhado, sustentado e consagrado. É o próprio Cristo quem te toma pela mão, quem te diz: levanta-te, caminha comigo. Teu levantar torna-se um sacramento vivo, uma proclamação silenciosa de que Ele vive e de que sua vida flui dentro de ti. Não precisas esperar a glória futura para experimentar a ressurreição. Cada vez que te levantas em seu nome, já estás vivendo-a. Por isso, uma prática simples e poderosa é consagrar teus levantamentos diários como oração. Quando te levantares fisicamente a cada manhã, faze-o com consciência. Dize em teu interior: Senhor, assim como me levanto desta cama, levanta-me. Também de tudo o que tentar me derrubar hoje. Vivo na tua ressurreição. Esse gesto cotidiano se transforma em sacramento, em lembrança visível de uma verdade eterna. Não importa quantas vezes tenhas caído, cada novo começo pode ser um altar onde proclamas a vitória de Cristo na tua vida. Teu levantar não é um simples retorno ao ponto de partida. É um passo adiante, rumo à plenitude da vida que Deus tem para ti. É unir-se ao cântico de toda a criação que proclama que a morte foi vencida. É participar do mistério que mudou a história do mundo. O túmulo vazio, a pedra removida, a vida triunfando onde tudo parecia perdido. Assim, da próxima vez que te sentires no chão derrotado, lembra-te, quando olhares para cima e decidires levantar-te, não estarás sozinho. O poder que levantou Jesus dentre os mortos está agindo em ti.
Esse momento não é apenas recuperação humana, é uma proclamação sagrada, uma eucaristia do levantar, onde tua vida se une à ressurreição de Cristo. E cada passo que deres, depois se torna um envio, uma missão, ser testemunha viva de que aquele que venceu a morte também te sustenta, aqui e agora. Caminhamos juntos por um território sagrado, o lugar onde nossas quedas se encontram com a graça de Deus. Não foram apenas palavras bonitas que compartilhamos, mas verdades que podem mudar para sempre a maneira como vives teus momentos mais difíceis. Permite-me resumir o que descobrimos. Primeiro, tua queda não é teu fim, é teu encontro com a graça. No exato momento em que sentes que tudo desaba, Deus já está ali te esperando. Não chegas tarde ao seu amor, Ele nunca chega tarde ao teu. Segundo, a presença de Deus se intensifica na tua fragilidade. Os silêncios que pensavas vazios estavam cheios da sua companhia. As dores que julgavas inúteis estavam formando em ti uma sabedoria que não se aprende em nenhum outro lugar. Terceiro, tua experiência de levantar-te capacitará outros a se levantarem. As feridas que Deus curou em ti se tornarão mapas de esperança para os que virão depois. Teu testemunho será a âncora que alguém precisará quando sentir que está afundando. Lembra-te desta verdade que muda tudo. Quando olhas para cima na tua queda, descobres que Deus já estava olhando para baixo, esperando-te com amor. Sua graça não te encontra por acaso. Ela te encontra por desígnio divino.